Vamos ficar em pé, vamos orar. Convido o pastor Tiago para fazer a oração inicial e o mesmo entoando já os hinos congregacionais. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e todo o universo que nela há. Te damos graças, meu Pai, por esta noite, nós estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, ó Senhor. Que o Senhor possa tomar o primeiro e último lugar neste culto na nossa vida, Pai. Cuida de cada um de nós, obrigado pelos livramentos, Senhor Deus. Faz o Teu mover e Teu agir no nosso meio. Aqueles que ainda vêm, Pai, que o Senhor os traga em paz e em segurança. Cuida, Senhor Deus, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças por tudo. Em nome de Jesus e em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Entoaremos o hino 304 da harpa cristã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Desprezando toda dor. Quem pode cantar? Glória a Deus. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Louvado e exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que reina e vive para sempre. Aleluia, Jesus. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quem pode glorificar e exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso já tem liberdade, aleluia. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O
meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que reina e vive para sempre, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus de Israel. Meus irmãos, leiamos o Evangelho conforme Lucas, o grego, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Oremos. Ó excelentíssimo Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há, a nossa eterna gratidão a Ti, ó Pai das luzes, pela leitura da Tua palavra, por haver nos revelado a Tua vontade, por haver nos deixado o caminho da salvação, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, nós Te louvamos por este momento de culto, de santa ceia do Senhor, onde nós estaremos relembrando o sacrifício do Teu Filho. Senhor, toma a primazia neste culto, que o Senhor possa habitar entre os louvores e que o Senhor venha a ser exaltado no meio deste povo. O nome que é ovacionado é o Teu, ó Pai.
Ó Senhor dos exércitos, recebe toda a adoração. Senhor, abençoa-nos nesta festa espiritual. Afasta, Senhor Deus, todo sentimento de medo, todo sentimento de perturbação, todo sentimento de contenda, de angústia, toda treva que seja dissipada pela luz do Teu Espírito Santo, que cremos que estar aqui nesse lugar. Preenche o coração nosso de alegria, a alegria da salvação. Pai, fala conosco neste culto, em o nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre, e aqueles que assim confirmam, digam amém. Podeis tomar os vossos assentos. O vocal das irmãs, entoar um hino ao Senhor Deus. O conjunto. Exército de Cristo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. O conjunto. Uma vez cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos ouvir o pastor Natanael trazendo uma palavra. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo, ele dando esse ensinamento e também aliando alguns trabalhos na igreja de Corinto. E aqui nós vimos que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que Paulo teve bastante trabalho com alguns problemas. E esses problemas, aleluia, ele vem tratando desde o capítulo 1, quando ele começa a dizer que há dissensões no meio da igreja. E ele disse que ele queria dar alimento sólido, mas naquele momento a igreja, ele não estava pronta para o alimento sólido, aleluia, ainda estava no leite. E nós entendemos que o leite é o alimento que é mais forte para a criança, tanto que os médicos, eles mandam dar o leite e alimentar e dar a mama para a criança, que ela vai crescer forte, saudável e bem alimentada. Mas vai chegar um ponto que ela vai começar
a pedir o alimento sólido. O seu organismo vai requerer o alimento sólido. Mas aqui, a igreja, que já estava grande, aleluia, ela estava ainda no leite. E esses problemas que a igreja estava passando, o apóstolo Paulo ele estava tratando mediante a palavra do Senhor. E nós entendemos, amados irmãos, aleluia, que o leite é um alimento básico de toda criança que vai fortalecer por resto da vida. Se uma criança ela não toma o leite, aleluia, que vem da própria mãe, ela vai ser uma doença que vai ser uma criança que vai ter uma imunidade baixa. E o apóstolo Pedro, ele fala na sua carta no capítulo 2, que devemos desejar o leite, que é a palavra do Senhor. Mas aqui está falando do alicerce, está falando das bases. A igreja problemática, porque as bases, aleluia, não foram, ou foram até bem ensinadas, mas não quiseram aprender, aleluia, ou não aprenderam como deviam. E se o crente, ele não aprende, aleluia, como deve, ou não é ensinado como deve servir a Deus e buscar a Deus, aleluia, futuramente vai ser uma igreja problemática, vai ser um crente problemático. E aqui o apóstolo Paulo ele estava tratando esse problema com a igreja por causa, aleluia, que a igreja ela não se deixou ser tratada pela palavra, aleluia. E nós vemos que isto também é a causa de crentes problemáticos de hoje, porque a base, aleluia, que tem que ser sólida, tem que ser ensinada com verdade, aleluia. Muitos crentes estão deixando de lado. O discipulado é a base, baseado na palavra da verdade. Antigamente, quando a Bíblia Sagrada era ensinado, aleluia, esqueciam, cheio do poder, cheio da autoridade, aleluia. Mas a igreja de hoje, aleluia, quando está aprendendo, aleluia, o discipulado, muitas das vezes estão sendo ensinados desta forma. Quando você, aleluia, aceitar Jesus Cristo, vá para o culto, mas se não der para você ir, deixa para ir no outro dia, aleluia. Se não precisa se batizar, deixa para quando você puder. Nós temos que voltar ao alicerce da palavra, aleluia. O leite, o discipulado, a verdade, aleluia, tem que ser pregada com veracidade, mesmo que seja dura. O apóstolo Paulo, ele estava tratando a igreja, e aqui na reunião da ceia, que era uma reunião principal, e nós como cristãos entendemos que é mandamento do Senhor, porque quando a igreja se reúne para esta cerimônia, para este culto, nós entendemos, aleluia, que nós somos corpo, somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos à memória que nós somos corpos do Senhor Jesus Cristo, somos um organismo vivo, aleluia, num tempo tão difícil, em que o diabo ele se levanta e tem levantado tantos ataques contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem que voltar, aleluia, a essência, aleluia, de participar e não faltar os cultos de ceia, porque quando nos reunimos aqui, lembramos que somos corpos do Senhor, e o corpo, aleluia, está caminhando junto, o corpo está sendo alimentado pelo cabeça que é Jesus Cristo. O corpo, aleluia, ele não é independente, é dependente do Senhor Jesus Cristo. Oh amado irmão e irmã, aleluia, hoje você participando desta cerimônia da Santa Ceia do Senhor, Deus te traz a memória que você faz parte do corpo de Cristo, aleluia. O diabo ele pode até investir ataques contra a tua vida, aleluia, mas o cabeça está cuidando do corpo, a igreja está caminhando firme e forte, aleluia. Quando participamos da ceia do Senhor, lembramos que a igreja, aleluia,
ela vive e anda em comunhão. Mas Paulo aqui estava tratando de alguns problemas dentro da igreja. Mas não existe igreja perfeita, aleluia, não existe igreja perfeita, sempre vai ter problemas, aleluia, pode ter conflitos, mas quando nos reunimos aqui para participar do pão, aleluia, e do sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus, Ele manifesta a sua graça. O inimigo, ele pode até querer cirandar, causar contendas, querer causar divisão, aleluia, mas quando chegamos aqui, mediante a palavra, mediante este culto, Deus nos lembra que a igreja foi chamada para andar em comunhão, e o Espírito Santo, que é o principal articulador da igreja, ele trabalha em nossas vidas, ele nos enche, nos fortalece e repreende todo ataque maligno. Hoje Deus, ele está lembrando para a igreja, aleluia, que Deus levantou aqui a Comadésima como a igreja que anda cheia do poder, com a igreja que anda unida pelo poder do Espírito Santo. O que une a igreja, aleluia, não é partido político. O que une a igreja, aleluia, não é centro comunitário. O que une a igreja é o sangue do Cordeiro, aleluia. Se você crê nessa palavra, adore a Ele, receba renovo, receba poder, receba renovo da parte do Espírito. Alava-se a candoebe assai. Aleluia. E quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor, aleluia, lembramos da importância deste culto. Por isso, irmãos, aleluia, que venhamos priorizar, aleluia, não apenas o culto de ceia, mas todos os cultos, que venhamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência, aleluia. Pode se levantar o que for, aleluia, pode acontecer o que for, eu vou para a igreja louvar e buscar a face de Cristo. Ah, mas tem problema para resolver, eu resolvo depois do culto. Ah, mas tem isso para fazer, primeiro eu vou me encher, aleluia, depois eu vou resolver. Quem sabe eu chegando em casa, aleluia, a causa já está resolvida, o problema já está resolvido, aleluia. Temos que entender isto, amado irmão. Glória a Jesus. Hoje Deus nos trata pela palavra, hoje Deus nos renova. Então vamos, irmãos, aleluia, participar, aleluia, da ceia. E se o inimigo está jogando acusação na tua mente, se o inimigo está jogando, acusando o teu coração, saiba que o sangue do Cordeiro, aleluia, ele nos purifica de todo pecado, aleluia. Esta é a raiva do inimigo, aleluia, porque ele pode fazer o que for, mas o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, nos purificando, nos perdoando. Por isso hoje participe, aleluia, com a mente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Ei. Coríntios, vamos repetir a leitura que foi feita para a base da ministração do irmão. Iremos repeti-la por uma questão de cumprir a liturgia para a celebração da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Vamos lavar as mãos, a igreja pode sentar e as missionárias fiquem cantando os hinos concernente à Santa Ceia.
Glória a Deus. 301. Cristo já nos preparou um manjar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar pelo pão. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, Deus santo, Deus justo, nós te apresentamos neste momento este pão que representa o corpo do teu Filho Jesus Cristo, que foi rasgado pela lança do pecado no alto da cruz, no lugar da caveira. Senhor, que este pão, que representado pelo corpo do teu Filho, possa dar vida a todos nós que hoje dele iremos participar. Abençoa toda a tua igreja, consagra este pão. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. 545. E Jesus, tomando o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Oremos. Senhor Deus, uma vez mais elevamos a Ti a nossa voz, para agora Te apresentarmos os cálices contendo o fruto da vide, o vinho que representa o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do novo concerto, do novo caminho que nos foi aberto para a presença Tua, ó Pai. Consagra agora este vinho, que ele ganha forma espiritual e que a Tua igreja, ao ingerir esta substância consagrada, receba vida, receba força, receba saúde, receba milagre, receba graça sobre graça, no poder do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai querido, Senhor amado, neste momento, ó Deus, quero Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de nós estarmos, meu Deus, reunidos, Pai, nessa grande festa, Pai querido. Ô Senhor, nos dá, Pai querido, a Tua graça necessária, Pai, para que nós venhamos estar, Pai, diante, Pai, da Tua presença, meu Deus. Ô Senhor amado, e assim, meu Pai, nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que disserem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém. Deus abençoe. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear.
discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e